Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já ouviu falar na teoria do caos? Lá no primeiro filme do Jurassic Park, ela é mencionada. Um dos cientistas que são lá convocados para avaliar o parque, para poder liberar, ele fala dessa teoria, né? E ele até usa uma gota d'água na mão da moça, né, da outra cientista, para mostrar que mesmo que você ponha a gota d'água aqui, ela seguiu nesta direção deste dedo, quando você repetir pela segunda vez, não necessariamente vai na mesma direção. Porque tem interferência da temperatura da pele, da direção dos pelos e até da água que passou antes. Então, ao longo do desenvolvimento da humanidade, os cientistas foram criando teorias como essa e tentando provar e adaptar em relação à natureza. Teve um cientista da NASA, lá no ano de 1900, né, que ele determinou diversas teorias que a gente chama de Lei de Murphy. A mais conhecida delas diz assim: se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. É chamada de teoria pessimista catastrófica. Então, além de achar que vai acontecer uma coisa ruim, errado, vai dar errado, ainda vai dar errado da pior forma, causando o pior desastre possível. E nós, seres humanos, no nosso dia a dia, muitas vezes nós agimos como se fôssemos regidos pela lei de Murphy, esperando sempre o pior resultado e de uma maneira catastrófica, regidos pela lei de Murphy. Esse comentário, essa lei de Murphy, me lembra aquele desenho da hiena, Lip, que andava com o leão. Era Lip the Lion and Hard Haha, né? Era o Lip, o leão, e Hard, a hiena. E a hiena, a Hard, ela andava com uma nuvenzinha de chuva na cabeça. É um desenho bem antigo. E chovia nela o tempo inteiro. E ela dizia, talvez vocês conheçam: ó dor, ó dia, ó azar, eu sabia que isso ia acontecer. Porque ela estava sempre esperando o pior. E o leão, o Lip, não, era um otimista que achava sempre que tudo ia dar certo. Fazia as maiores atrapalhadas, né, achando que o resultado ia ser bom. Então, era o extremo do otimismo com o extremo do pessimismo. A convivência dos dois acabava dando um equilíbrio, porque o que dava errado não era tão errado assim como a hiena esperava, e no final das contas as coisas acabavam dando certo, não do jeito que o leão imaginava, mas eles conseguiam fugir, os dois. A gente precisa tomar muito cuidado nos relacionamentos da gente, na postura do dia a dia, no contato com o outro, de não ser esses extremos. Não dá para a gente pensar que tudo que a gente fizer para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social vai ter sucesso. Não dá para ser o Lip, o leão, achando que de qualquer jeito que a gente fizer, qualquer coisa, sabe aquela coisa? Ah, eu dei o prato de comida hoje e resolvi o problema, beleza, dá certinho, né? Seria o extremo do otimismo. Você não vai resolver a vida dele com um prato de comida. Você não vai resolver a vida dele nem que você der dinheiro naquele momento. Se não tiver um acompanhamento, se não tiver um trabalho, um objetivo, né, um plano de atendimento e um combinado com ele. Você vai dar para ele, ele faz o que ele quiser. E o que ele quiser fazer pode ser que não seja para a autonomia, para ele sair daquela situação, e não seja o que você está esperando. Então não dá para a gente achar que nós sozinhos vamos resolver os problemas, que qualquer coisa que nós fizermos vai resolver o problema, que qualquer ação, né, já
resolveu e não precisa fazer mais nada. Mas também não dá para a gente ser a hiena, a hard, e achar que não tem jeito, população. Todo mundo que está em situação de rua, está em situação de rua porque quer, porque gosta, porque escolheu, né? E não adianta fazer nada por essas pessoas. Não. A gente tem que ter muito cuidado com isso também, com os preconceitos, né? De achar que é tudo igual, ou que toda ação, qualquer ação vai resolver, ou que dá para fazer igual com todo mundo, não dá. A gente vê nos serviços de acolhimento. A gente tem as pessoas em situação de rua e a gente tem os serviços de acolhimento. Se a gente for olhar o mapa geral dos serviços de acolhimento, toda noite, você vai dizer assim, sobrou vaga. Por que tem pessoas em situação de rua, né? Se tem tanta vaga na rede e essas vagas não estão sendo ocupadas? A gente precisa aprofundar. Aí o pessimista, que não acredita nas pessoas, vai dizer assim, é porque todas aquelas pessoas elas não querem ir para lugar nenhum, elas não querem ser acolhidas. Elas estão lá porque elas querem, né? O problema delas, tem vaga, se você olhar só pelo raso. Se a gente não aprofundar, vai dizer isso, não combina. Olhando geral, sem olhar tipo, raça, característica individual, você vai dizer assim, tem mais de 24 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, tem lá 17 mil vagas, ainda tem aí na conta um número de vagas que não vai acolher todo mundo se todo mundo quiser ser acolhido. Você vai pegar só os números, botar todo mundo dentro sem olhar nenhuma especificidade e achar que a gente tem que então criar 5 mil vagas e o problema está resolvido, criar 7 mil vagas e o problema está resolvido. Também não é o suficiente. Por quê? Os seres humanos têm peculiaridades. Não dá para você fazer num local de acolhimento para você atender todas as pessoas indiscriminadamente. Então eu vou atender o homem, a mulher, a criança, eu vou misturar tudo, não. A gente precisa trabalhar as tipificações, os jeitos, a gente precisa adaptar os ambientes, os prédios, porque a gente tem mulher que entraria no centro de acolhida feminino, mas ela é idosa, então ela precisa de outras coisas que o centro de acolhida regular feminino não tem. Ela é idosa, ela precisa de outro tipo de cuidado. Aí, além de ser mulher idosa, ela é cadeirante. Aí, lascou, porque o serviço não tem acessibilidade. A gente tem cama baixa, mas tem que subir escada. Como é que faz com cadeira de rodas? E ainda por cima é idosa. Como é que ela vai no banheiro sozinho? O quarto é em cima, o refeitório é embaixo. Como é que ela vai ficar subindo e descendo para se alimentar? Então, muitas vezes, o que a gente tem de vaga não casa com uma característica da pessoa. A pessoa é uma pessoa com opção sexual trans. Ela precisa de um serviço que a acolha e não um serviço que a discrimine. Você joga ela lá no meio de um serviço de homem ou um serviço de mulher, você vai ter conflito. Ela não vai ser adequadamente recebida. Ela usa o banheiro do homem e da mulher. Como é que faz no dia a dia, na prática? A gente tem que pensar as peculiaridades. Então, a gente tem que ser otimista, porque senão não temos força no dia a dia para continuar nessa luta, para tentar casar as vagas, para tentar acolher as pessoas, para tentar que as políticas públicas sejam mais inclusivas, para desencadear a abertura de serviços específicos para acolher. A gente não tem força se a gente não acreditar que o objetivo lá na frente é possível de ser atingido. Mas também a gente não pode ser tão negacionista, a gente não pode ser tão pessimista, a gente não pode ser tão hiena de cruzar os braços e falar assim, isso aí não tem jeito e deixa. As pessoas não querem mesmo, deixa assim mesmo. Então, eu não vou salvar todo mundo, mas eu, Alice, me alimento de poder contar histórias que deram certo. E contando essas histórias, eu me alimento
para continuar na luta, continuar batalhando, para que mais histórias aconteçam. E eu procuro, contando essas histórias, contagiar as outras pessoas, as que estão comigo e as outras que são simpatizantes da causa, trabalhadores, que possam unir forças para me ajudar nesta batalha que eu estou travando. Porque se eu achar que não tem jeito, é melhor procurar outra coisa para fazer. O mundo, o planeta Terra, ele tem muitas demandas. A gente tem as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem pessoas passando fome, que não necessariamente são as pessoas que estão em situação de rua, tem pessoas em comunidade, tem pessoas nos países, tem pessoas em determinados estados que estão passando fome. Nós temos questões ambientais. O nosso planeta também está doente. A gente precisa melhorar a cultura de reciclagem, de desperdício, a gente precisa educar melhor para lidar com o meio ambiente. Se a sua causa é essa, beleza, né? Sai daqui e vai para lá, porque é lá que estão precisando de você e é lá que o seu olho brilha. A gente precisa descobrir qual que é a nossa vocação e como melhorar essa vocação até para se manter otimista. Porque se eu vou trabalhar numa área que eu não acredito, que eu acho que não tem jeito, que não tem solução, eu vou ser um mal, eu vou ser nocivo para este ambiente, né? Voltando lá ao Jurassic Park, o idealizador do parque achou o máximo trazer os dinossauros de volta, colocar aquilo como atração turística, né? Levar o público para lá para ver dinossauro que ninguém nunca viu, que a gente só imagina, supõe, né, pelo que os cientistas pesquisam. Ele achou o máximo. Foi otimista de achar que com aquela estrutura que ele montou, e ele diz, não poupei esforços, não poupamos esforços, que aquilo era o suficiente, que ia encantar as pessoas. Só que ele não levou em conta os riscos, né, as realidades, o jeito de cada um daqueles dinossauros, que eram jeitos diferentes, que tinham os agressivos, porque a gente não tem a informação suficiente. Se você está julgando a população de rua pelo que você vê, é porque você não parou para conversar com meia dúzia, com 10, com 20 e ver que as histórias são diferentes. Embora eles estejam na mesma condição, cada um tem uma realidade, uma necessidade, né? Uma história para contar, e é sabendo desta história, dedicando este tempo para entender, que nós vamos conseguir resgatar 1, 2, 3 de cada vez. Não é no total. Sabendo que a gota d'água aqui da teoria do caos, que vai por aqui, eu vou fazer essa ação aqui que é a gota d'água e vai dar certo para esse dedinho. A segunda não vai dar certo para esse, porque teve variação, a história é diferente. Ela pode ser que ela dê certo para esse outro, ou para esse. Ela vai dar resultados diferentes. E se a gente conhece, se aprofunda, se aprimora, se preocupa, nós vamos tentar gotas d'água de temperatura, intensidade diferente, por caminhos diferentes, para poder atingir pessoas diferentes. Então, nos acompanhe, veja as outras histórias que podem te inspirar. Se você descobriu agora que essa não é minha praia, obrigado por ter visitado o nosso canal, por ter assistido esse vídeo. Divulgue para quem você acha que faz sentido, que dá sentido para a vida da pessoa, para o otimista e para o pessimista, que pode ajudar a mudar um pouco a visão, a equilibrar, né, o seu sentimento, e vai descobrir qual é a sua praia. Se você gostou, continue nos acompanhando, compartilhe, comente, pergunte, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo. E nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, nessas redes sociais, no blog. Veja aí os e-books que estão disponíveis, que eu tenho a maior satisfação de compartilhar essas histórias e essas reflexões com você. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!